voltando, desde que eu me conheço por gente, eu me vi dentro da igreja. Antes de contar a minha história como atleta, porque hoje o culto aqui, né, de atletas, né, atletas de Cristo, vou contar um pouquinho o que me levou a vir até aqui no Brasil. Eu tenho meus pais, nós somos angolanos e nós somos 4 filhos. Nós somos 4 filhos, todos homens. Eu sou o terceiro. E lá no ano de 1987, meu pai, depois de uma viagem para o Brasil, ele voltou para Angola e pegou todo mundo, nós, os 4 filhos, colocou dentro do carro e fomos para o aeroporto. Isso era janeiro. No mês de janeiro, quando você é criança, eu tinha 8 anos de idade, quando você vai viajar em janeiro, você vai pensar que é o quê? Férias. E como eu tenho muitos irmãos, 3, eu falei assim, o pai agora acertou na viagem. Quando chegamos no aeroporto e vimos que era para o Brasil, ficamos mais felizes ainda. Então, lá em janeiro de 87, eu me vi dentro do avião, embarcando para o Brasil. Eu falei assim, vai ser as minhas melhores férias. Eu tinha só 8 anos e já pensava que eram as minhas melhores férias. Só que eu não sabia o motivo dessa viagem, das chamadas férias. Meu pai, um ano antes dessa data, ele passou dias aqui em São Paulo, visitando um amigo dele, também angolano. E Angola vivia uma situação tensa, de guerra no interior de Angola. E meu pai, também na igreja, também obreiro também da igreja, ele ficou preocupado e falou assim para minha mãe, olha, acho que Angola vai começar a ter guerra. E justamente quando nós saímos de Angola, a guerra em Angola começou. Só que eu não sabia disso. A guerra começou no interior. Nós morávamos na capital. E para tomar uma capital, nós vimos aí recentemente a Ucrânia em guerra. Para tomar a capital é sempre bem difícil. Então, como eu morava na capital, então lá eu não via nada. Mas depois de estar aqui no Brasil, depois de um mês aqui, já no Brasil, sem férias nenhuma, porque eu já estava na escola, estudando e tendo muitos problemas com os meninos da escola, porque eu sou estrangeiro, e a gente fala um pouco diferente, eu não tinha amigos aqui no Brasil, e estava já com saudade dos meus primos de Angola, dos meus brinquedos, da minha escola, e eu falei assim, pai, é o seguinte, cansei do Brasil, essa história de férias não existe e eu quero voltar para Angola. Ele falou assim, filho, não vamos voltar para Angola. Aí ele revelou, porque Angola está em guerra. Eu fiquei preocupado, mesmo com 8 anos eu sei que guerra é uma coisa que você mata e morre. Aí eu falei assim, caramba, será que nunca mais eu vou voltar para Angola? Fiquei preocupado. Mas o grande problema era que, na guerra de Angola, com os meninos com 12 anos de idade, já podiam ir para o exército. Aonde está a situação do meu pai? Nós somos 4 filhos, o mais velho tinha 11 anos na época. Se passar mais um ano, ele já poderia ir para o exército. O segundo tinha 10 anos, eu tinha 8. Então, em algum momento, se meu pai fica em Angola, os 4 filhos dele poderiam estar aonde? Na guerra. E esse foi o motivo pelo qual meu pai resolveu emigrar para o Brasil. Mas meu pai já era cristão, como eu falei para vocês. E o amigo dele, que estava aqui em São Paulo, também era cristão, da igreja lá de Angola, a igreja chamada Igreja dos Irmãos. E aqui em São Paulo, nós fomos adotados por uma igreja também evangélica, não sei se eu vou me lembrar o nome, e essa igreja fica no bairro do Cambuci, em São Paulo. E nós moramos dentro da igreja, literalmente. A igreja tinha um quartinho, morávamos lá, nós 6. Meu pai, minha mãe e os 4 filhos, dentro da igreja. E ali começamos a nossa vida no Brasil. Eu era criança, eu só pensava em brincar. Mas eu falava assim, caramba, nunca mais vou voltar para Angola. E depois que eu comecei a ter problemas na escola, os professores, juntamente com meu pai, resolveram me ajudar a ter mais amigos aqui no Brasil, porque eu falei que eu não gostava do Brasil.
Não gostava porque me tiraram do lugar onde eu nasci e onde eu estava acostumado a viver. E eu não tinha escolha. Ou eu saía de lá ou eu ficaria na guerra. E os professores, juntamente com meu pai, resolveram me colocar para fazer esporte. Por quê? Porque no esporte você é obrigado a respeitar o teu colega e também a respeitar o teu adversário. No esporte, você é obrigado a ter disciplina para você treinar, para você poder praticar aquela atividade. No esporte, ele te dá algumas lições como o seguinte: a derrota não significa que você é um perdedor. A derrota ela faz parte do processo. Então, perder não significa ser derrotado. Desistir, sim, faz de você um derrotado. E outra lição que eu aprendi no esporte, ainda criança, é o seguinte: para tudo aquilo que você quiser conquistar, você tem que fazer esforço. Com essas lições do esporte, eu comecei a ter mais amigos na escola, comecei a ter mais alegria de estar aqui no Brasil, e comecei a me adaptar ao Brasil. Mas a minha cabeça só tinha um pensamento: será que um dia eu volto para Angola? Eu só pensava nisso. E eu frequentava a igreja, nós íamos na igreja e eu orava todos os dias para Deus. Senhor, será que um dia eu volto para Angola? Mas se eu voltar para Angola, eu vou ficar na guerra. Mas eu quero voltar para Angola. É meu país. Eu não escolhi sair de lá. Então, eu quero um dia poder voltar para Angola e voltar de novo para o Brasil, porque o Brasil era já a minha nova casa. E eu orava com frequência e seguia a minha vida. E comecei no esporte e eu comecei a pensar: se eu virar engenheiro, fazer prédios, eu posso voltar para Angola, porque Angola vai precisar de quê? De engenheiros para ajudar a reconstruir o país. Fazer prédios, casas, mas eu pensei assim: bom, peraí, mas se vir uma bomba e pegar onde eu estiver trabalhando, eu vou morrer. Aí eu falei assim: apaga. Pensei em outra coisa. Pensei um pouco mais. Johnson, a coisa mais natural em uma guerra: vira médico, faça medicina, vai ajudar a curar os enfermos de Angola, os doentes. Angola, durante a guerra, era o país que mais tinha minas terrestres no mundo. Para cada habitante de Angola, tinha 2 ou 3 minas. E Angola era o país que tinha mais gente amputadas. Vou virar médico, vou ajudar a curar os enfermos de Angola. Mas veio de novo aquele pensamento: pô, mas e se você virar médico e estiver lá naquele acampamento lá, que a gente sabe como que é, e vir uma bomba? Você morre também. Eu não via mais opções para que eu pudesse voltar para Angola e não ficar na guerra. Até que um belo dia, eu já fazendo esporte, eu vi um programa de televisão que falava sobre a história do Santos, o time aqui em que o Pelé jogou. O Santos foi na África fazer um jogo, lá no ano de 1974 ou 75. E o Pelé jogava. E o país que eles foram se chama Congo. Congo é vizinho de Angola. Vocês sabem o que tinha na época, quando o Santos foi para o Congo? Tinha guerra. E a guerra parou para ter um jogo de futebol, ou melhor, para assistirem o Pelé jogar. Porque o Pelé era, toda aquela referência no futebol. Então, na África, no Congo, lá nos anos 74, 75, a guerra parou para ter um jogo do Pelé. Quando eu assisti isso, eu estava com meu irmão, amigo do Lovian, o nome dele é Tsambo. Eu falei assim: Tsambo, você viu isso? Ele me olhou assim e falou assim: Johnson, você não está pensando o que eu estou pensando. Eu falei assim: eu não sei o que você está pensando, mas eu estou pensando aquilo que eu vi ali e eu acho que eu também vou fazer igual o Pelé. Aí eu falei assim: não, você é maluco. Sabe o que eu pensei? Eu moro no Brasil, e o Brasil é chamado o país do futebol. Eu posso aprender a jogar futebol aqui no Brasil. Eu já tinha 14 anos quando eu vi isso. Se eu aprender a jogar futebol aqui no Brasil, eu posso ir para Angola e parar a guerra. Não literalmente parar a guerra, igual o Pelé fez, mas se eu jogar na seleção de Angola,
eu posso ir para Angola, visitar os meus amigos, ir na minha casa, ir na minha escola, e depois não ficar na guerra e poder voltar para o Brasil. Por quê? Porque eu seria jogador da seleção de Angola. Eu pensei isso. Meu irmão falou assim, Johnson, mas você está com 15 anos já, você nunca botou uma chuteira no pé. Eu falei assim, mas espera aí, nós servimos a quem? O Deus vivo, Deus do impossível. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a escrever qual era o meu sonho. E eu defini, meu sonho é voltar para Angola, usar a camisa da seleção angolana para ser protegido pelo Estado de Angola, ir a Angola, visitar meu país, ver os meus primos, meus tios, meus amigos, e sair de Angola e voltar de novo para a minha nova casa, que era Brasil, São Paulo. Esse era meu sonho. Todos os dias eu orava. Eu comecei a tentar descobrir como virar jogador de futebol, porque o desafio era ser jogador de futebol, e eu não sabia jogar. Eu fui no São Paulo, fui reprovado. Fui no Palmeiras, fui reprovado. Fui na Portuguesa, fui reprovado. Tentei ir no Santos, do Pelé, para mim, né, pô, tem tudo a ver comigo, Pelé, guerra, África, Angola, fui reprovado. Ou melhor, não cheguei em Santos. O ônibus quebrou na Serra e eu não cheguei em Santos. Sobrou um time, Corinthians. Me preparei muito. Fiquei assim, dias e dias me preparando, esperando essa grande oportunidade. Queria começar a startar o meu sonho. Fui no Corinthians e fui reprovado também. Isso aconteceu durante vários anos. Eu estava já chegando próximo dos 18 anos de idade. Para quem quer fazer esporte, 18 anos é uma data limite. Ou você vira adulto e segue a carreira, ou você vai trabalhar numa outra área. Mas eu não estava preocupado em trabalhar. Estava preocupado em realizar meu sonho. Eu não pensava em outra coisa. Não queria saber de nada. Eu era jovem, poderia pensar em namorar? Nem isso eu pensava na época. Não. Pensava estudar. Eu falei assim, pai, eu vou estudar até eu terminar o 2º grau, o 3º colegial. Depois disso eu vou buscar o meu sonho. E ele falou assim, tem certeza? Eu falei assim, tenho. Eu falei assim, então está liberado. Só depois da liberação do meu pai foi que eu pude seguir em frente. Quando o Corinthians me reprovou, eu achei que estava tudo acabado. Mas de São Paulo eu mudei para São Bernardo, e aqui tem 2 times. Na época tinha um time só. Esse time ele se chama Esporte Clube São Bernardo. Eu fui lá e em 5 minutos que eu fui lá treinar, o treinador me aprovou. Johnson, você vai jogar aqui no São Bernardo. Eu falei assim, glória a Deus. Deu o primeiro passo para começar a buscar o meu grande sonho de vida. Só que, depois de um mês que eu estava lá, o Diário do Grande ABC, que é um jornal daqui, fez essa reportagem. Seja bem-vindo ao pior futebol do mundo. Eu era novo aqui, eu não sabia se o time era bom ou se era ruim. Eu descobri que era o 2º pior do mundo. Só ganhava de um tal de Ibis, que você acho que já ouviram falar. Resumindo, eu só fui aprovado nesse time em 5 minutos porque ninguém queria jogar lá. Obrigado. Só que eu não tive escolha. Eu não tinha escolha. A minha escolha era seguir em frente e não desistir. Colocar nas mãos de Deus e não desistir. Depois que eu vi essa reportagem, eu falei assim, caramba, Johnson, você vai começar no 2º pior time do mundo? É isso mesmo que você quer? Eu pensei bem e falei assim, não tem coisa mais importante para mim do que eu voltar para Angola e mostrar para meu pai e para minha família que nós não escolhemos sair de lá. Mas Deus nos tirou de lá porque Ele é misericordioso e Ele tinha algo para mostrar para nós e para o povo de Angola. Eu falei assim, não, é isso que eu quero e eu vou seguir em frente. Quando eu vi essa reportagem, eu falei assim, bom, tá difícil, mas eu não vou desistir. E eu coloquei uma meta depois disso aqui. Sair dali o mais rápido possível.
Se pudesse, eu saía no mesmo dia, mas não dava. Então, demorou 2 anos para mim sair de lá. Mas antes de sair de lá, esse jornal descobriu que tinha um angolano jogando lá. E foram lá e fizeram essa reportagem. África na mira do São Bernardo. Por quê? Eu contei para eles todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. E o principal dele era o seguinte: eu quero ir para a seleção de Angola disputar eliminatórias para a Copa do Mundo do ano de 2002. Isso era no ano de 97. Eu tinha 18, 19 anos. E eu falei assim, esse aqui é o meu sonho. Mas para mim falar para eles, eu já tinha colocado isso diante do altar de Deus. E depois disso aí, eu fui no meu pai, pedi para ele um vale. Não tinha Pix, né? Pedi mesmo espécie, dinheiro. Fui na banca do jornal e comprei todos os exemplares que o dinheiro poderia comprar. Comprei uns 7 a 8 jornais. Peguei essa reportagem, recortei ela e colei em todas as paredes da minha casa. Nas portas da minha casa, na geladeira da minha mãe, na porta do banheiro. Por quê? Porque eu acreditava que cada momento que eu olhasse para essa reportagem que dizia o meu sonho maior de vida, que eu já tinha colocado diante de Deus, a cada dia eu estava evoluindo e querendo buscar dar um passo à frente. E o mais legal é que meu pai, nesses anos todos, ele virou pastor missionário e ele tinha a chave da igreja. E eu estudava de manhã. Quando eu vinha da escola, eu almoçava em casa, pegava a chave sozinho. Eu sabia fazer umas 4 notas no violão, umas 4 só. Entrava na igreja, trancava a igreja, pegava o violão, cantava 1, 2 músicas, dobrava o meu joelho e orava. Sozinho. Fazia isso na igreja. Eu fiz isso por meses. Meses. E continuava buscando os meus sonhos. Depois de 2 anos, eu saí de São Bernardo e fui para o interior de São Paulo. Cidade chamada Francana. E não podia mais fazer os meus cultos sozinho. Mas continuava orando. De Franca, 6 meses lá, eu fui para o Paraná. Você sabe que o sul do Brasil é frio pra caramba, né? Muito frio. E na África é super quente. Na África, agora à noite, deve estar fazendo lá uns 30 graus. E no Paraná eu sofri muito. A cidade é Londrina. Lá passei muito, muito, muito frio. Mas nem todo frio que eu passei lá foi mais doloroso do que ouvir o que a imprensa de Londrina falou quando eu cheguei lá. Falaram assim: esse Johnson, angolano, vai matar a gente de raiva. Falaram isso. Isso doeu mais do que o frio que eu passei lá. E para que eles, ou melhor, para que o inimigo que estava com eles fosse colocado por terra, Deus preparou um plano que eu não sabia, mas eu estava só executando. Lá no Londrina aconteceu uma coisa da qual eu não me orgulho, mas eu também não tiro ela da minha história. Eu não era um cara que eu era reconhecido e respeitado lá. Mas eu não estava preocupado com isso, eu estava preocupado em evoluir. E depois que falaram que eu iria matar eles de raiva, Deus me deu uma oportunidade de mostrar para eles o quão grandioso Ele é. E depois de 2 meses lá e apenas 2 jogos, infelizmente um diretor deles faleceu do coração, infartado, depois que eu fiz o gol que deu a vitória para o Londrina, depois de 5 meses do time não ganhar de ninguém. E para ser controverso, falando que eu ia matar eles de raiva, eles estavam morrendo de alegria. O que foi que houve? Esse diretor, ele era diretor do Londrina,
Ele foi um dos caras que falou assim que eu não era jogador pro nível do Londrina, não era. E os brasileiros fanáticos por futebol, e ele como diretor era mais ainda, porque ele também investia, era também trabalho dele. E o Londrina vinha 5 meses depois de Campeonato Paranaense sem ganhar de ninguém. E depois que eu cheguei lá, depois de 1 mês que eu estava lá, 2 meses aliás, o time voltou a ganhar. E quem fez o gol foi o cara que eles menos acreditaram. E ele, de tanta alegria que ele estava para comemorar o gol, ele infartou e veio a falecer. Mas nesse período, eu já estava colocando o meu quebra-cabeça para montar, para chegar até o meu sonho. E aonde entra o Londrina nesse quebra-cabeça? Para mim, ir para a seleção de Angola, que era o meu objetivo, eu tinha que estar entre os melhores. Entre os melhores times e os melhores campeonatos. O Londrina jogava o Campeonato Brasileiro Série B de bola. Mas na época, no ano de 2000, o Campeonato Brasileiro mudou de nome. Foi chamado Copa João Avelange. Módulo azul e módulo amarelo. Eu disputei o módulo amarelo. O Londrina começou em último e terminou em último. Mas mesmo você, no fundo da fila, tem alguém olhando por você. Alguém que nós sabemos de quem eu estou falando, né? Deus olha por você. Eu estava lá no fundo da fila, em último, mas eu estava fazendo a minha parte. E isso para mim já valia muito. Por quê? Porque eu estava jogando o Campeonato Brasileiro. Eu saí do segundo pior time do mundo e estava disputando uma competição nacional. Para quem gosta de esporte, isso é uma trajetória mas muito, muito grande. Mas tinha muito mais coisas. Para mim, para a seleção, eu só poderia estar entre os melhores e jogar contra os melhores times. E depois que eu saí do Londrina, eu vim jogar em São Paulo, chamado Campeonato Paulista, que vocês já ouviram falar. Meu time era um time aqui do interior da cidade Santa Bárbara do Oeste. O nome do time é União Agrícola Barbarense. Jogava primeira divisão de São Paulo. Qual que era a minha vantagem nisso? Eu poderia me vingar do São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Portuguesa. Todo mundo que me dispensou, que me disse não. Mas um detalhe me chamou a atenção. Uma TV brasileira, a mais famosa, ela era o único canal que transmitia os jogos para o exterior. Ela começou transmitindo jogos só para o Japão, devido à grande colônia de japoneses de brasileiros que tem no Japão. Mas depois de um tempo, logo eles abriram também para os países de língua portuguesa. Portugal, Moçambique e Angola. Resumindo, os meus jogos iriam passar para Angola, direto. Eu pensei, caramba, eu estou no país do Pelé. Eu sou o único angolano que joga aqui. O único. Então, se os angolanos verem eu lá, eu vou ser chamado para a seleção. Mas eu pensei assim, caramba, por que vão falar que o Johnson é angolano? Por que vão dar destaque para mim? Eu falei assim, peraí, mas eles dão destaque quando você é o cara que faz o gol. Eles são obrigados a mostrar você. E daí eu comecei a buscar formas de chamar atenção quando o meu jogo estivesse passando para Angola. Mas daí veio uma situação que só passaria um jogo meu para Angola. Um jogo do meu time para Angola. Apenas um. Esse um jogo era contra o Palmeiras, contra um dos times mais difíceis. Palmeiras na época tinha a Parmalat como patrocínio, tinha muito dinheiro. O treinador, se eu não me engano, era o Felipão já. Era o Felipão. Então era como se fosse uma briga de Davi contra. Foi assim que eu me vi. Mas eu falei assim, bom, vamos lá. Se eu fizer um gol, a televisão vai ter que me filmar.
E o Romário fazia gols e usava umas frases nas camisas e ele levantava assim para transmitir a mensagem dele. Eu fui, chamei o meu irmão e resolvi imitar o Romário. Irmão, faz uma camisa e põe a bandeira de Angola. Porque se eu botar frase, vai demorar muito, porque o povo lê, e se eu botar bandeira de Angola, já vão saber que eu sou angolano. Não tem outra história. Aí eu falei assim, não, mas espera aí, coloca só Valeu Angola embaixo. Ele fez a camisa para mim, com a bandeira de Angola, escreveu embaixo Valeu Angola. E minha missão era fazer um gol no gigante Palmeiras. Mas teve um outro problema. Nesse jogo eu não ia jogar, eu estava na reserva. Eu não sabia se eu ia entrar. Não sabia se eu ia entrar. E o meu desespero, porque era só um jogo. Eu tinha só uma chance. Enquanto o time jogava em campo, eu, no banco de reservas, fazendo o quê? Orando. Eu não ajoelhei porque ali não dava para ajoelhar. Mas estava ali, orando. Deus, confio em Ti. Sei que o Senhor tem o melhor para mim e o Senhor vai me colocar na hora que for para as coisas acontecerem. E o jogo comendo. Palmeiras 1-0. Palmeiras 2-0. Palmeiras 3-0. Palmeiras 4-0. O treinador fala, Johnson, aquece. Eu falei assim, agora, professor? Aí eu falei assim, Deus, já está 4. Só que eu tinha um plano. Eu tinha um plano. Deus tinha um plano. Quando eu entrei em campo, eu só tinha um objetivo. Fazer um gol. Nada mais do que isso. O Palmeiras fez mais um gol. 5. Perdemos o jogo. 5-1. Mas será que esse 1 foi meu ou não? Esse gol foi meu. Perdemos de 5-1. Quando eu fiz o gol, eu tinha tudo na minha cabeça que só a TV Globo passava os jogos para Angola. Quando eu vi a câmera da Bandeirantes, eu virei de costa para eles. Eu fui para o outro lado, eu vi o SBT, virei de costa. Eu fui na outra, eu vi a Record, virei de costa. Meu Deus do céu. Quando eu achei a câmera da Globo, eu fiquei lá parado, quase 5 minutos parado lá. Vocês sabem como que é futebol? Quando você está perdendo e você faz um gol, ninguém comemora. Ah, gol de honra, chamam, né? Gol de honra? Não. Era o gol dos meus sonhos. Era o gol que Deus guardou e preparou para mim, porque esse gol poderia mudar a minha história de vida. E eu fiquei lá comemorando por quase 5 minutos, lá parado comemorando. Os caras, Johnson, volta. Eu falei assim, espera, tô na glória agora, tô nos céus. Estou no céu, estou nas nuvens, me deixa aqui. E o jogo acabou, perdemos o jogo, mas quando eu fui dormir nesse dia, eu senti um alívio. Sabe por quê? Isso era 2001, faziam exatamente 14 anos que eu estava no Brasil. 14 anos. Todos os dias eu sonhava ir para Angola. Todos os dias. E eu não podia fazer isso. E depois do jogo, quando eu dormi e eu senti aquele alívio, eu falei assim, bom, Deus fez a obra, fez a parte dele. Passou-se uma semana, nada aconteceu. Na segunda semana, meu telefone tocou, meu irmão me ligou e falou assim, Johnson, curto e objetivo, Johnson, você foi convocado para a seleção de Angola. Ele foi assim, não teve nem... Só que eu conheço esse meu irmão e ele era um cara muito brincalhão. Eu falei assim, cara, eu acho que você deve me respeitar. Eu estou dormindo, eram 4:30 da manhã e eu vou treinar às 9. Ele falou assim, irmão, você foi convocado. Eu falei assim, cara, me deixa dormir, obrigado, tal, valeu, mas não brinca com os meus sonhos. Desliguei o telefone e fui dormir. Ele me ligou em seguida,
Cara, é sério, me escuta, tá? Fala assim, me deixa, vai estudar, acordou cedo, aproveita, vai estudar, vai correr, fazer esporte. Sua barriga tá um pouco grande, vai correr um pouquinho para você, né? Desliguei, ele ligou pela terceira vez insistindo. Eu falei, Johnson, senta. Lembra do seu gol contra o Palmeiras? Assim, lembro, perdemos o jogo, e daí? Ele falou assim, Angola parou para assistir o seu jogo. Parou assim, quem tinha televisão. Porque na época da guerra, luz lá não era uma coisa assim tão normal. Então, o treinador da seleção de Angola estava assistindo o teu jogo. E ele te convocou. Eu falei assim, sério? Ele falou assim, sério. E mais, eu sei disso por quê? Porque o treinador pediu para que a Rádio Nacional de Angola desse um comunicado. Por quê? Porque na guerra lá, como eu falei, não tinha luz, mas todo mundo tem o seu radinho de pilha. Certo? Você escuta aqui e você vai saber das notícias que estão acontecendo em Angola. E naquela semana o seu nome foi o nome mais falado em Angola. Eu saí de lá com 8 anos de idade. Meu nome era o nome mais falado em Angola naquela semana. E eles vão te convocar. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, será? Até me deu medo. Eu não sabia o que eu tinha feito. Eu não sabia. Depois que ele desligou o telefone e eu tomei um banho e eu fui treinar e eu fui tomar café da manhã, quando eu desci no nosso local, no nosso vestiário para treino, lá tinha essas reportagens. Angola convoca Johnson, Johnson do União para a seleção de Angola. Exatamente depois de 14 anos que eu vim para o Brasil e de 4 anos que eu comecei a projetar o meu sonho como jogador de futebol, eu alcancei o meu objetivo. Primeiro, ser convocado para a seleção de Angola. Mas eu falei para vocês que eu fui bem específico, ou melhor, eu falei para vocês que eu imitei um cara, Romário. E quando a gente menos espera, Deus nos surpreende. Eu já estava dividindo capa do jornal com o Romário. E por incrível que pareça, a minha foto no jornal é maior que a foto do próprio Romário. Eu falei assim, Deus, quão maravilhoso o Senhor é. Mas eu falei que o meu maior sonho era disputar eliminatórias para a Copa do Mundo. Falei para o jornal lá do Diário do Grande ABC. E aqui mostra. Atacante do União Barbarense convocado para enfrentar Camarões pelas eliminatórias da Copa. Eu não sei qual é o teu sonho, o teu objetivo ou a bênção que você está procurando. Mas ela tem que ter nome. Tem que ser específica. Deus gosta de coisas específicas. Eu pedi para Deus uma coisa específica. Meu sonho é disputar eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim eu vou para Angola e não fico na guerra. Eu fui para Angola. E foi tão lindo. E eu não imaginava como seria esse momento. Veio uma comitiva de Angola me buscar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Uma comitiva para me levar para Angola. Vocês têm noção de como que eu voltei para Angola? Eu saí de lá fugido por causa da guerra. Quando eu cheguei lá, o aeroporto não cabia mais de gente que queria saber quem que era esse Johnson que saiu de Angola com 8 anos de idade e volta para Angola como ídolo do futebol, ídolo do esporte. Como que Deus faz as coisas, né? Ele tira você de um lugar sem você pedir, sem você escolher, e te devolve no mesmo lugar com honra. Eu fiquei na seleção durante 10 anos e naquele mesmo ano que eu fui para a seleção, 2001, lembra da guerra que eu falava, que era o meu maior medo? A guerra acabou. Naquele mesmo ano, a guerra de Angola acabou. Foi assinado o tratado de cessar-fogo. E quando eu dou as minhas palestras nas escolas e tal, uns perguntam, Johnson, foi você que parou a guerra? É claro que não. Foi Deus que parou a guerra. Meu nome é Johnson, meu nome não é Pelé.
Mas eu tenho certeza que Deus, ouvindo a oração de uma criança na época, com 8 anos de idade, sonhando um dia poder voltar para Angola, rever os primos, rever a escola, até os meus brinquedos. Eu tinha saudade, eu chorava pelos meus brinquedos. Eu tenho certeza que ele preparou tudo isso para que um dia eu voltasse para Angola com honra. E naquele mesmo ano ele parou essa guerra. Eu fui para Angola, não fiquei na guerra. Eu voltei para o Brasil e permaneci na seleção de Angola durante 10 anos. E demos a maior alegria do povo angolano. Angola troca a guerra pela sua primeira Copa do Mundo. A maior alegria do povo angolano não é o fim da guerra. Essa é a maior conquista. Mas a maior alegria do povo de Angola foi quando a Angola classificou para a sua primeira e única Copa do Mundo, que foi a Copa da Alemanha 2006. Então, para um menino que saiu de Angola com 8 anos, refugiado, eu fiz parte da seleção que deu a maior alegria da história do meu país. Quando eu comecei o meu sonho, parecia impossível até para mim. Mas hoje, quando eu vejo tudo que Deus fez, isso só foi possível porque Deus quis. Porque Ele falou assim: Johnson, vou te abençoar de uma maneira que você jamais vai imaginar. E depois disso, você vai ter que sair por aí afora contando essas bênçãos que eu coloquei na tua vida. E o que mais me alegra disso tudo é ver a minha família poder ir para Angola com tranquilidade, sem preocupação com guerra. O que mais me alegra é ver o meu pai poder voltar para Angola e fazer missões. Ele veio para cá como missionário, ele vai para lá também como missionário. E eu sei que Deus me usou para que eu pudesse ser bênção na minha família. E isso não tem homem nenhum que consiga fazer isso. Aquele mesmo jornal do Diário do Grande ABC que falou que eu estava no pior do mundo e que eu fui lá contar os meus sonhos, quando classificamos para a Copa do Mundo, eles voltaram para fazer essa reportagem comigo. Johnson vai do pior do mundo ao sonho da Copa. Quem consegue tirar uma pessoa do fundo do poço e colocar ele no topo? Eu sou imigrante, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho os meus problemas, mas Deus é tão misericordioso que Ele não olha essas coisas. Ele olha o teu coração. O quanto você realmente quer fazer a obra dele. E vou falar para vocês, e tem vezes que nós tentamos fugir para um lado, mas Ele vai lá e nos puxa, fala assim, não é por aqui que você deve ir. E isso é a prova de que estava tudo já planejado por Deus, que Ele iria me colocar e me usar de uma forma que os homens iriam duvidar. E se vocês gostam de pesquisar, vocês podem pesquisar. Não existe nenhum jogador no mundo que saiu do pior time do mundo ou entre os 3 piores do mundo e classificou para uma Copa. Não existe. Então, essa é a minha missão de sair contando essa maravilha que Deus fez na minha vida para que outras pessoas possam dobrar seus joelhos e falar assim, realmente, Deus, quando Ele quer, Ele faz. Esse vídeo aqui, ele é um pouco extenso, então não vou passar ele. Tem aqui algumas frases que eu uso para os mais jovens quando eu faço palestras nas escolas. E deixa eu ver, tem uma foto aqui. Essa foto aqui é bem legal, essa foto. Eu estou ali de azul e pro lado de cá, que a foto não consegue mostrar, tem mais uns 10 meninos. E pro lado de lá, tem mais outros 10. Essa foto devia ter uns 40 meninos. Desses 40, todos os meninos eram mais talentosos do que eu. Todos. Só uma coisa que eles não tinham a mais do que eu: disciplina.
Mas eu não digo só a disciplina, sabe, de você querer ser um atleta. Eu falo disciplina de você buscar em Deus aquilo que você deseja, aquilo que Ele plantou no seu coração. A minha disciplina que eu falo ali, a disciplina que eu tinha de todos os dias eu falar com Deus. Todos os dias eu poder ir para a igreja, quando meu pai tinha a chave da igreja, eu ir lá sozinho, sem que ninguém visse, homem nenhum não precisava ver. De ir lá, dobrar meu joelho, fazer minha oração e buscar com que Deus pudesse me abrir os caminhos. Essa é a disciplina que eu tinha, que eles não tinham. E depois disso, Deus te coloca em lugares que você duvida. A portuguesa, eu falei para vocês que eles me reprovaram, lembram? Como Deus sabe te colocar com honra, eu fui para lá depois contratado. Eu ia de graça, eu estava lá de graça, eles não quiseram. Eles tiveram que pagar para que eu pudesse vestir a camisa deles. E depois eu consegui conquistar outras coisas, viajei, eu posso dizer viajei o mundo, porque eu fui em todos os continentes. América, Europa, Ásia e África, que eu já vim de lá. Então, Deus me permitiu com que eu fosse conhecer outros povos e conhecer lugares que até eu duvidava. Por ser filho de pastor missionário e ler muita Bíblia, tinha lugares que eu acreditava, eu sabia que existia, mas de você ver aquilo é uma outra coisa. E eu pedi para Deus, Deus, um dos meus sonhos é conhecer as pirâmides do Egito. De tanto ler aquilo, eu falei assim, Deus é poderoso, mas ver nos dá uma outra sensação. E quando eu menos esperei, nós fomos fazer um torneio no Egito e o meu hotel era de frente para as pirâmides do Egito. Quando eu vi o tamanho das pirâmides, eu falei assim, só Deus para conseguir colocar no homem a inteligência para poder fazer uma coisa desse tamanho. E de tão teimoso que eu era, eu fui lá e eu entrei dentro da pirâmide para mim poder ter uma experiência profunda. E ali eu pude glorificar o nome de Deus mesmo naquele local onde os faraós habitavam. Então, a mensagem é essa, que com Deus eu quero, com Deus eu posso, com Deus eu consigo. Com Deus eu quero, com Deus eu posso, com Deus eu consigo. E a minha maior alegria hoje é poder contar para todos essa mudança de vida que Deus fez para mim. E Ele pode te usar de uma forma que você jamais espera. Se Ele fez comigo, que vim de Angola, sofria coisas que eu não preciso contar, e Ele me pegou, mesmo com todas as minhas falhas, Ele me colocou num lugar onde as pessoas tiveram que aceitar, porque foi Deus que me colocou ali. Então, a mensagem que eu trago hoje é essa: com Deus eu quero, com Deus eu posso, com Deus eu consigo. Lovian. Tô falando angolano, né? Por isso você não tá entendendo. Você foi edificado? Eu escuto essa história todos os dias e todos os dias eu sou edificado. Mas o mais importante disso é que a glória é de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Se vocês lembrarem, o tetracampeonato do Brasil, vocês lembram daquela cena? Roberto Baggio pega a bola, vai cobrar o pênalti. E ali no gol nós temos Tafarel. Tafarel é um atleta de Cristo, um atleta cristão. E eu lembro da cena do Roberto Baggio chutando a bola, e aquela bola não foi defendida pelo Tafarel. Porque eu tenho certeza absoluta que se fosse defendida,
até hoje nós estaríamos glorificando aí o Tafarel. E essa bola foi por cima. E naquele momento em que o Tafarel vê que a bola vai por cima, ele se ajoelha e levanta as duas mãos, glorificando a Deus. E aquela imagem entrou em países que o cristianismo é perseguido e que o cristão é proibido de entrar. Mas aquela imagem entrou e os repórteres foram até o Tafarel e perguntavam por que se ajoelhar, e deram a oportunidade para ele dizer que a glória era de Deus. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Se vocês perceberam, Johnson, 10 anos na seleção. Infelizmente ele não foi para a Copa. Porque eu tenho certeza de que se ele fosse para a Copa, até hoje falam do Johnson. Mas tudo isso que aconteceu foi para a honra e para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus. E no esporte, o esporte nos leva aos lugares. Ele teve o privilégio de conhecer aí vários países por meio do esporte. Então o esporte nos leva aos lugares, mas Jesus nos leva a pessoas. E quantas pessoas passaram pelo caminho do Johnson? Quantas pessoas tiveram o privilégio, assim como nós tivemos hoje, de entender que a glória é de Deus, que tudo isso foi para a honra e para a glória de Deus. Então eu quero encorajá-los, assim como ele disse, e eu gostei muito da chamada. Deus pode usar um homem para mudar um país. Um homem pecador, falho. E o mais interessante, que acredito que vocês não perceberam, o Johnson é gago. Então, Deus pode usar um homem gago, africano, pecador, assim como eu, para mudar um país. Então Deus pode usar a cada um de nós para mudar a sua casa, para mudar a sua parentela, assim como está escrito lá em Atos 1:8, né? E sereis minhas testemunhas em São Caetano, em São Paulo, no Brasil e nos confins da terra. Amém?